Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, seguindo aqui com o nosso curso de Matemática Financeira Básico Fiscais 2018 pelo portal Silvio Sandi. Essa então é a nossa sexta aula, a aula em que nós iremos tratar da parte de descontos, assunto importantíssimo e quase sempre frequente realmente nas provas de Matemática Financeira. É muito difícil a gente trabalhar prova de Matemática Financeira sem perceber pelo menos uma questãozinha da parte de descontos. E o que eu posso dizer é o seguinte: se você compreendeu bem as aulas, que eu tratei da parte de juros simples e de juros compostos, posso dizer que 80% do nosso caminho aqui já está engatilhado. Pode confiar em mim. O que a gente vai fazer dentro dessa aula aqui agora é meio que rever alguns pontos que nós já trabalhamos dentro da aula de juros simples e de juros compostos, só que atribuindo nomes um pouquinho diferentes do que a gente tinha trabalhado naquele nosso encontro. Então, vamos ver do que eu estou falando? Vamos tentar entender o que é a tal operação de desconto dentro da matemática financeira? Pois bem, olha só. Meus queridos, coloquei para vocês aí meio que uma definição e olha, isso aqui já até caiu em prova mesmo, tá? Definição do que é um desconto. Então, preciso que você entenda que do ponto de vista da matemática financeira, o desconto consiste numa operação em que um portador de um título, que pode ser uma nota promissória, um cheque, uma ação, uma duplicata, são os títulos mais comuns de serem mencionados dentro dos enunciados de matemática financeira. Então, consiste em um portador de um título resgatá-lo, destaca isso aqui para mim, olha, resgatá-lo antes da data de vencimento, aceitando receber por ele um valor inferior ao que receberia caso aguardasse a data de vencimento. Essa aqui é a ideia básica e elementar de uma operação de desconto dentro da matemática financeira. Então, o que eu vou precisar que você tenha de ideia? Vamos primeiro ilustrar aqui um pouquinho para você se situar. Suponhamos que eu seja, por exemplo, responsável por uma empresa e que eu tenha feito a venda, por exemplo, de um automóvel da minha empresa. E suponhamos que a pessoa que fez a compra do meu automóvel tenha me dado, sei lá, um cheque. Ou vamos colocar uma nota promissória, ok? Um título desses qualquer, uma nota promissória, um cheque, enfim. Suponhamos então que eu tenha feito a venda desse carro por 30 mil reais. E eu tenha aceitado uma nota promissória. O que acontece? A nota promissória é um título que a pessoa emite se comprometendo a pagar aquele valor daqui a algum tempo, certo? Então, suponhamos que eu esteja hoje no dia 1º de janeiro de um ano qualquer, de um ano X. Suponhamos então que ele tenha me passado essa nota promissória, que eu tenha feito a transferência do automóvel para ele no dia 1º de janeiro desse ano X. E suponhamos que ele tenha datado essa promissória, que o compromisso dele de pagamento tenha ficado para o dia 1º de junho do mesmo ano, certo? Então, digamos o seguinte, é como se eu tivesse realmente, então, um título. Esse papel, a nota promissória, ela tem um valor combinado de 30 mil reais. Só que a data de pagamento dela é só dia 1º de junho. Então, digamos que esse título me dá o direito de receber os 30 mil reais nessa quantia, nesse valor, apenas no dia 1º de junho, certo? Pois bem, só que suponhamos então que eu, proprietário dessa empresa, com a venda do meu automóvel, esteja precisando de capital ou para comprar um outro automóvel ou, enfim, para de alguma maneira investir em equipamentos. A questão é o seguinte, olha, eu estou com esse título aqui de 30 mil reais para receber no dia 1º de junho, só que eu estou precisando de grana agora. Então, o que acontece? Eu preciso de uma antecipação desse dinheiro, certo? O que você pode fazer? Recorrer a uma instituição financeira, um banco, por exemplo, certo? Para proceder com a chamada troca do título. Só que o que acontece é o seguinte, a lógica da matemática financeira, ela é relativamente simples. O que nós vimos dentro das aulas de juros simples e de juros compostos? A gente viu que se por um acaso, por exemplo, eu atraso uma dívida, que essa minha dívida tem que ficar corrigida com os juros, certo? Então o que a gente entende é que há um aumento do valor pelo seu atraso. Você paga juros pelo atraso do pagamento do boleto, do título que você tenha e que já tenha vencido, certo?
Então, estou te falando que a lógica da matemática financeira ela é relativamente simples. Por quê? Porque o contrário também pode acontecer. Se eu tenho um título para pagar e se eu quero pagar esse título antes, ou, como é o caso que está aqui, né? Se eu tenho um título a receber no valor de 30 mil reais, mas se eu for receber esse título antes, eu tenho que proceder com uma operação de desconto. Se esse título que está aqui, por exemplo, se essa nota promissória, né, no valor de 30 mil reais que vence no dia 1º de junho, se ela não fosse paga no dia 1º de junho, muito provavelmente, o que eu faria com essa pessoa que está comprando meu carro? Muito provavelmente eu cobraria juros dela, certo? Eu procuraria essa pessoa para que ela, então, além de pagar o valor, ela pagasse os juros. Então, a operação contrária da capitalização, a operação contrária é o processo de desconto. Só que aqui na matemática financeira não é aquele descontinho do tipo, vou ali numa quitanda, o cara me deu 5% de desconto. Não é só isso, certo? Aqui a gente trabalha num contexto um pouquinho mais bem elaborado, em situações um pouco mais bem estruturadas. Mas a lógica do desconto, para início de conversa, que eu preciso que você entenda, é essa. Se quando eu atraso, eu pago juros, então eu aumento a minha dívida, quando eu pago de forma antecipada, eu posso ter uma diminuição, um desconto do valor dessa minha dívida. Um desconto, por exemplo, uma parcela. Não sei se você que está me assistindo aí do outro lado já fez, por exemplo, um financiamento imobiliário ou mesmo um empréstimo. Enfim, imagine que você tenha, por exemplo, um financiamento imobiliário. Vocês já ouviram aquelas histórias do tipo, olha, se você for antecipar alguma parcela, antecipe as últimas parcelas para que você pague menos. Sim, o que a gente está vendo aí é a matemática financeira na prática, é a ideia de você proceder com uma operação de desconto. E naturalmente, assim, quanto mais eu atraso uma dívida, mais juros eu pago, quanto mais eu antecipar uma dívida, mais desconto eu ganho, certo? O cálculo dos descontos é previsto inclusive no Código de Defesa do Consumidor. Você tem direito, pela antecipação de prestações, dependendo da situação, ao desconto dos juros de forma proporcional. Se é justo te cobrar em juros quando você atrasa, é justo então que se você for pagar antes, você também pague com valor menor. Matemática financeira, a lógica é a de que o dinheiro não fica parado ao longo do tempo, certo? Então aqui, vamos começar a entender essa minha história e dar nome para os elementos. 30 mil reais é o valor então desse título, certo? Só que então, suponhamos que eu esteja com esse título em mãos e que eu vá procurar a minha agência bancária, a agência na qual eu tenho a conta da minha empresa. Vou lá e converso com o meu gerente. Olha, cara, eu estou com esse título que está aqui, vale 30 mil reais, foi de uma venda de um automóvel que eu fiz, só que eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de capital para poder mexer em algumas coisas na minha empresa. Vocês podem descontar esse título para mim? Sim. O que o banco vai fazer? O banco vai estabelecer um critério de desconto para esse título. Mais à frente a gente vai entender qual que tem grandes possibilidades de ser esse critério, né? Um dos modelos de desconto que a gente tem, que acaba que é o mais utilizado na prática mesmo. Mas então a gente vai ter um critério para fazer o cálculo desse desconto e o banco naturalmente vai te cobrar uma taxa de desconto, certo? Pela antecipação desse título. Então suponhamos que o banco tenha feito lá, né? O gerente tenha feito os cálculos e dito o seguinte, olha, por esse título que está aí, como você está me antecipando ele em 6 meses, na verdade, né, como nós estamos pegando ele 6 meses adiantado, a gente fez os cálculos aqui e aí você tem direito de levar 27 mil reais. E aí, topa pegar os 27 mil reais ou quer ficar com o título? Ah, não, beleza, vou pegar. Então, ótimo. Dessa forma, a gente procedeu então com a operação do desconto de títulos. O que a gente tem como elementos aqui dessa operação? Bom, continuo tendo a taxa de juros, aqui eu não citei, mas teria-se que estabelecer uma taxa de juros, uma taxa de desconto, certo? Então a gente continua tendo taxa como um elemento presente. Aliás, na matemática financeira, na hora que a taxa de juros não estiver fazendo mais papel nenhum, é porque provavelmente a gente não está dentro da matemática financeira, certo? A matemática financeira só existe porque a gente trabalha com as taxas de juros. Então, um elemento presente é a taxa de juros. Outro elemento presente é o tempo de desconto, o tempo de antecipação do título. Então, aqui o meu título foi antecipado por 6 meses. Perfeito. Outros elementos que nós teremos.
nós teremos o chamado valor nominal. Esse 30 mil ele funciona dentro desse contexto como se fosse o chamado valor nominal, ok? O 27 mil funciona para a gente como se fosse o valor atual, que a gente fala. E a diferença entre o 30 mil e o 27 mil é o que a gente chama de desconto. O 3 mil é o que a gente entende como sendo, então, o desconto propriamente dito. Certo? Muito bem. Então, aqui, esses vão ser os elementos que nós iremos trabalhar nas situações envolvendo desconto. Eu vou falar muito com vocês de valor nominal, de valor atual, de desconto. Pode ser que ao invés de valor nominal, a gente fale de valor de resgate. Pode ser que ao invés de valor atual, a gente fale de valor resgatado, valor descontado. Isso tudo daqui a pouquinho a gente vai ter que deixar registrado, ok? Mas esses então serão os elementos de uma operação de desconto. O que é o valor nominal? O valor nominal é o valor do título propriamente dito, certo? É o quanto vale, só que é o quanto vale na data de vencimento. É fundamental que a gente deixe claro isso. Igual esse título. Esse título vale 30 mil para o portador dele em qual data? Exatamente no dia 1º de junho. Se eu for trocar esse título antes, eu tenho que receber menos. Tudo que eu antecipo na matemática financeira acaba gerando um valor menor. Assim como se eu recebesse esse título em uma data posterior ao dia 1º de janeiro, eu teria que receber um valor maior, ou seja, eu teria que receber juros pelo atraso do pagamento desse meu título. Então, o valor nominal é o valor do título, é o que a gente chama de valor de face. É literalmente, né, valor de face, porque é o valor que está escrito na face do título. O 27 mil é o que a gente pode chamar de valor presente, de valor atual, de valor líquido, é o quanto eu saio da brincadeira. O valor atual é o valor que eu admito receber de forma antecipada. Aí alguns podem questionar, poxa, mas aí o cara perde 3 mil reais porque ele antecipou ali em 6 meses? Sim, mas esse é um tipo de operação comum mesmo. Dependendo para o dono da empresa, vale a pena ele perder os 3 mil, mas ter às vezes o 27 mil, que às vezes no mesmo prazo de 6 meses, dependendo da rentabilidade que ele tiver, pode ser que esses 27 mil rendam juros melhores do que o que ele receberia se aguardasse o dia 1º de junho para receber os 30 mil, certo? Sabendo lidar com a matemática financeira a nosso favor, a gente pode realmente fazer com que os regimes de juros façam com que os nossos capitais aumentem. Então, dependendo da situação, rola e é vantajoso realmente você fazer uma operação de desconto para depois você jogar esse valor atual num processo de capitalização, certo? E o desconto, moçada, o desconto ele funciona como se fosse uma espécie de juros. É como se fosse um juros para você que está antecipando, que é como se você estivesse perdendo 3 mil reais, vamos dizer assim, certo? Mas na realidade funciona como um juros principalmente para a instituição, para o banco. Para o banco, isso daqui vai funcionar como um juros. Para o banco é como se ele estivesse te pagando hoje 27 mil, então é como se ele estivesse investindo 27 mil, mas é como se daqui a 6 meses ele tivesse a garantia, pelo menos teoricamente, que ele vai receber 30. Então é como se nesse período ele tivesse conseguido ganhar 3 mil reais. Na realidade, igual, né? Dentro de uma operação de banco mesmo, muito provavelmente esses 3 mil reais de diferença já teriam sido emprestados ou reaplicados de alguma forma que para o banco aquilo ali também já pudesse começar a valer dinheiro. A gente não vai entrar aqui no mérito da situação, mas também é previsto inclusive em lei que o portador desse título se responsabiliza também pelo pagamento dele, né? Se acontecer de, por um acaso, o banco no dia 1º de junho não ter, né, tentar recolher esses 30 mil e não ter como pegar a pessoa que emitiu esse título, se ela optar por não pagar, o banco tem direito a recorrer a você para que você faça a cobrança do título, certo? Então aqui, esse é o contexto da operação de desconto, tudo bem? A gente vai então, aqui só para tentar ilustrar também uma situação, a própria antecipação que algumas pessoas fazem aí da restituição do imposto de renda, né? Antecipação às vezes de 13º. São modelos onde a gente acaba procedendo com o desconto, certo? Você pega um valor, às vezes menor, para poder pagar, ou às vezes recebe realmente, né, o valor integral, tipo, eu tenho 2 mil reais a receber de restituição.
Ótimo, você recebe esses R$2.000, mas aí na hora que vai fazer o cálculo na sequência, quando você vai no dia mesmo, né? Vai cair no dia 1º de dezembro a minha restituição. Então aí no dia 1º de dezembro, o banco vai e te cobra já com os juros o equivalente ao que foi a sua antecipação, certo? Então aqui, se a gente parar para analisar com um pouquinho de calma, a gente vai perceber realmente situações em que a gente lida com as operações de desconto, talvez, né, não parando para analisar a questão do cálculo, onde a gente agora vai começar a conhecer um pouquinho realmente como são feitos esses cálculos, ok? Vamos lá então, se liga aí, olha só. Vamos então aos conceitos que a gente vai lidar aqui dentro da parte de descontos. Primeiro deles, valor nominal, valor de face ou valor de resgate. Valor nominal é o valor declarado no título, ou seja, é o valor que pode ser recebido pelo título na data do seu vencimento. Então, valor nominal, valor de face, valor de resgate, é o valor que está escrito no título, certo? O título tem um valor e tem uma data de vencimento, que é uma data futura. Quero que você já comece a linkar as coisas. O valor nominal é um valor que eu tenho numa data futura, perfeito? É igual aqui, olha, R$30.000 não é hoje. O título, de acordo com o banco, com a taxa estabelecida, o título hoje vale 27 mil. Vai valer 30 mil lá no dia 1º de junho, perfeito? Então, o valor nominal é o valor do título na data prevista de vencimento. Já eu explico essa questão aqui do montante. Valor atual, você vai deixar anotado para mim aí. Valor atual, pode colocar para mim que a gente pode chamar também de valor presente. Ok? A gente pode falar de valor resgatado. Podemos falar ainda de valor descontado. Moçada, aqui vocês têm que ficar muito atentos a esses termos, tá? Valor resgatado é diferente de valor de resgate. Valor descontado é diferente de falar de valor descontado e falar de valor do desconto. Aqui, por exemplo, olha, na minha situação, eu posso dizer que o 27 mil foi o valor que foi descontado no banco. 27 mil foi o valor resgatado no banco. Eu não posso dizer que 27 mil foi o valor de desconto. O valor de desconto foi 3 mil. O valor descontado foi 27 mil. Eu não posso falar que o valor de resgate é 27 mil. O valor de resgate é 30 mil. O valor resgatado é que foi 27 mil. Então, cuidado com isso, porque quando a gente for passar para a resolução das questões, vocês vão ver que as bancas acabam cobrando esse detalhezinho que faz toda a diferença, certo? Valor de desconto não é a mesma coisa que valor descontado. Valor de resgate não é a mesma coisa que valor resgatado, ok? Então aqui, sobre o valor atual, o que você pode deixar anotado para mim é que é o valor que se recebe antecipadamente. Lembre-se disso. O valor atual é o que eu vou ter hoje. É o que eu vou ter numa data, na verdade, não necessariamente hoje, mas é um valor que eu vou ter de forma antecipada, ok? Então é o valor que você recebe antecipadamente pelo título, depois de efetuado o desconto. E aí já eu explico o porquê dessa observação que está constando aí para vocês. E o desconto? O desconto é o valor que se deduz do título pela antecipação do seu vencimento, ok? Então aqui, veja se está claro, desconto é o valor que eu vou deduzir do título pela antecipação do seu vencimento. Em outras palavras, vai ser a diferença entre o valor nominal e o valor atual. Quando eu coloco entre parênteses aqui, associamos aos juros, é o desconto, tá? Nós associamos o desconto aos juros. Fica um pouquinho de receio de você achar que o que está dentro de parênteses é como se fosse o valor atual, associamos o valor atual aos juros, né? Não, esse associamos aos juros associamos o desconto, associamos desconto aos juros, ok? Tá bom, vamos lá então. Inclusive isso aqui já me dá a origem, né? Já dá pra gente deixar anotado aqui uma relação importantíssima, que eu falo que é literalmente o DNA da
operação de descontos na matemática financeira. O DNA é a formulinha que a gente deixa indicada que me garante que desconto é igual ao valor nominal menos o valor atual, ok? Desconto sempre, valor nominal menos o valor atual. Acho que não precisa ficar decorando, né? A gente consegue entender a lógica da coisa. O valor que eu tenho de desconto é a diferença entre o valor do título, que é o valor nominal, que no exemplo que eu dei é como se fosse o 30 mil, e o valor atual, que foi o que de fato eu recebi. Valia 30 mil, mas o banco me propôs a pagar 27 mil. Então, o que eu tive de desconto? Eu tive 30 mil menos 27 mil, ok? Que é o nominal menos o atual. Tá bom, agora vamos voltar aqui no meu exemplo, só para a gente entender melhor o porquê dessas observações que estão constando aí no material de vocês. Moçada, vamos voltar um pouquinho aqui no túnel do tempo do nosso curso. A gente trabalhou com as operações de capitalização, certo? A gente trabalhou então, quando eu falo de capitalização, é porque a gente trabalhou então com o regime de juros simples e regime de juros compostos. Quando a gente trabalha nas operações de capitalização, a gente identifica basicamente 3 elementos. Além de taxa e tempo, que vão estar sempre constando, nas operações de capitalização a gente definiu também quem? Os juros propriamente dito, que a gente entende como sendo a remuneração do meu capital, o capital, que eu sempre falei para vocês, né? Pode ser chamado também de principal, mas o capital dá a entender que é aquele valor que eu tenho para começar a minha operação, e o montante, que também desde o início do curso a gente vem reforçando, que o montante nada mais é do que a soma, né, do capital com juros. O montante, então, é o valor que eu tenho acumulado ao longo de um determinado período pela rentabilidade ou é o valor que eu tenho acumulado como dívida, dependendo se eu tiver feito, por exemplo, um financiamento ou um empréstimo. Mas o montante sempre me dá a ideia da soma do capital com juros. Agora, vamos só tentar colocar historicamente esses elementos. O capital é como se fosse algo que eu tenho hoje ou é como se fosse algo que eu tenho numa data futura? Então, quando eu viro e falo para vocês que uma pessoa aplicou um capital de 10 mil reais, é porque esses 10 mil reais a gente entende como se fossem de hoje ou como se eles fossem de uma data futura. Com certeza o capital, ou chamado principal, é aquilo que eu tenho hoje, certo? Para começar as atividades. Então o capital ele passa meio que uma ideia de valor presente, né? Tá bom, vai juntando as ideias aí. E o montante? O montante me passa uma ideia de algo que eu tenho hoje ou de algo que eu vou ter no futuro. Tá claro para você? Tá natural a ideia de que o montante é algo que eu vou ter numa data futura, numa data posterior? Pois bem, o que vai acontecer na operação de desconto? Gente, na operação de desconto eu vou continuar lidando com o capital e com o montante. A matemática financeira, vocês vão ver que tem hora que a gente fica dando volta, 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 mas vai ficar sempre tudo rodeando as mesmas ideias básicas, moçada. A matemática financeira, ela vive em função dos regimes de juros simples e do regime de juros compostos. Então, quando eu falei para vocês no início desse nosso encontro, que se você dominou bem a parte de juros simples e de juros compostos, que digamos 80% do seu caminho está bem engatilhado aqui, é por conta disso. Porque agora eu estou trabalhando com vocês na operação de desconto. Só que na operação de desconto, eu não vou falar de capital como sendo o que eu tenho hoje. E não vou falar de montante como sendo aquilo que eu tenho no futuro. Eu vou tratar na operação de desconto o capital, que é o que eu tenho hoje, como se fosse o meu valor atual. Os elementos da operação de desconto não são o desconto, o valor nominal e o valor atual? Pois bem, desses 3 elementos, desconto, valor atual e valor nominal, o capital lá da operação de juros, ele se parece mais, ele tem uma personalidade semelhante à de quem? Do nominal, do desconto ou do valor atual? Do valor atual, concorda? Da mesma forma, o montante que a gente estava utilizando, né, nas questões de juros simples e de juros compostos, o montante que me passa uma ideia de valor futuro, pois bem, nessa história que eu criei para vocês aqui, do desconto dessa nota promissória, quem que me passa a ideia do valor futuro? O 30 mil, o 27 mil ou o 3 mil? O 30 mil, né? Porque é o valor do título lá no dia 1º de junho. O 30 mil, então, que é o valor nominal, o valor de face do título. Pois bem, muito prazer. Dentro das aulas de desconto, ele vai ser batizado de, ao invés de montante, o valor nominal, o valor futuro, passa a ideia de quem? Do valor nominal. E sem contar que eu posso falar nisso, né? Ao invés também de valor nominal, eu posso falar literalmente de valor futuro, tá? Essa é uma nomenclatura que em alguns momentos a gente vai acabar utilizando. Então, o valor nominal,
que é a mesma coisa que o montante, passa uma ideia de valor futuro. E o desconto? Bom, o desconto por exclusão vai acabar fazendo o papel dos juros, até porque na hora que eu estava explicando aqui, eu já meio que também deixei encaminhada a ideia. Lembra que o desconto, nesse exemplo que eu dei, foram os R$3.000 e que esses R$3.000 eu falei que eles funcionam como se fossem juros? Pois bem, é como se fossem os juros do banco. E moçada, liga uma coisa na outra. 30 mil, que a gente está chamando de nominal, não é como se fosse o meu montante. 27 mil não é como se fosse o que eu tenho hoje, que é o meu atual, que é como se fosse o capital. Então qual que era a diferença entre o montante e o capital? Pensa comigo. Qual que é a diferença, que nome que eu dou para a diferença entre uma pessoa que recebeu R$30.000 de montante e que aplicou 27 mil? Esses R$3.000 a gente dá nome em quê quando eu estou trabalhando com capitalização? Nome de juros, né? Pois bem, o desconto acaba sendo análogo, acaba sendo semelhante à ideia dos juros. Então vai por mim. Se você entender de maneira clara que desconto é juros, que montante, que valor nominal faz papel no final das contas de montante, e se você entender que o valor atual é como se tivesse a mesma personalidade do capital, se você entendeu isso, eu não preciso ficar gastando meu latim para te explicar o que já já nós vamos definir como sendo os descontos racionais. Já pode se preparar aí, estou te garantindo que tudo o que eu tenho que estudar referente à parte dos chamados descontos racionais, tudo isso você já tem pronto. A gente daqui a pouco só vai batizar esses caras com outros nomes, ok? Dentro das operações de descontos, então, já antecipo para vocês, a gente vai ter 4 tipos de descontos. Nós vamos ter os descontos chamados racionais, e aí esses descontos racionais vão se dividir em descontos racionais simples e descontos racionais compostos. E vamos ter também os chamados descontos comerciais. Descontos comerciais que vão poder ser simples e os descontos comerciais que vão ser compostos. O que eu estou te garantindo é que tem 2 tipos de descontos para os quais você já tem todas as ideias aqui na sua cabeça, pode ter certeza. Quais são os 2 descontos que eu estou te falando? Os chamados descontos racionais simples e os descontos racionais compostos. Você pode ter certeza que a gente já sabe tudo o que a gente precisa para se dar bem com eles. Mas aí, eu vou te explicar então, no nosso próximo encontro, como que a gente vai organizar agora o cálculo propriamente dito desses elementos, ok? Do desconto, do valor nominal, do valor atual. Esse primeiro bloco foi importantíssimo para eu te jogar dentro do assunto operações com descontos. Inclusive conceitos, nomenclaturas, é fundamental que vocês fiquem atentos, ok? A esses conceitos que a gente foi trabalhando aqui. Na hora que a gente for resolver as questões, vocês vão entender porque que eu fico enchendo o saco de vocês aqui alguns pontos, tá bom? E no nosso próximo encontro, então, a gente volta mostrando para vocês, no nosso próximo bloco, na verdade, né? Eu volto mostrando para vocês, então, como que a gente vai proceder com os cálculos dentro das operações de descontos. Então você faz o favor de me deixar sozinho aqui falando sozinho, não me deixa aqui falando sozinho não, porra. Fica aí do outro lado, que já já o Brunão continua seguindo com vocês aqui firmes e fortes, rumo à aprovação de vocês aí dentro das carreiras fiscais. Seu sonho é Receita Federal? Então, meu amigo, esse curso daqui vai te ajudar pra caramba. Quer fazer auditor, quer fazer analista? Tamo junto. Vai fazer aí algum fisco estadual? Alguma das várias secretarias de fazendas que nós temos aí, às vezes com oportunidades até melhores, né, do que os cargos da Receita Federal? Pois bem, vai fazer aí às vezes a Secretaria de Fazenda do seu estado? O Brunão está aqui para te dar essa força na caminhada dentro da parte de matemática financeira. Então não me abandona, porque daqui a pouco eu volto. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, fui!